Olá, estamos iniciando o Há Controvérsias. Hoje falaremos sobre redação, sobre como escrever bem. É um tabu para muita gente, uma dificuldade para muitos, mas que pode ser resolvido com técnica, com boa aula e com boa professora. Temos aqui hoje a presença da professora de redação, de língua portuguesa, mestre em redação, que vai se apresentar daqui a pouco, que é a professora Vanessa Monzilo. Vanessa, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-la aqui. Muito importante esse papo nosso, porque eu acho que muita gente sofre com redação. Muita gente sofre, né? Sim. Eu gostaria que você se apresentasse para quem está em casa. Bom, meu nome é Vanessa, né? Eu estou na área da educação já há 17 anos. 17 anos. Como professora de língua portuguesa. Eu me efetivei no estado em 2005 ou 2006, agora eu não me lembro bem. Então, eu sou professora efetiva no estado. Tá. Também trabalho na rede privada, trabalho no Colégio Polis, Anglo, né? Certo. E também faço alguns atendimentos individuais de produção textual. Tá. E agora convidada a participar do CRIAR, que é uma escola de redação chegando em Ourinhos. Vanessa será uma das componentes de professores do CRIAR de Ourinhos. Vanessa, eu sempre digo aos meus alunos, né, eu trabalho TCC com eles, também é outro dilema, não é? Que escrever não é talento. Nós temos aí Machado de Assis, temos aí vários autores, um Saramago, que são talentosos, aí é diferente. Mas escrever uma boa redação, uma boa dissertação, um bom TCC é mais técnica do que talento, não é? Com certeza é mais técnica. O grande problema que a gente verifica, né, na verdade, na questão da educação, na questão da produção textual, certo. É que muitos alunos, eles pensam que a produção escrita ela é algo que você vai, tem um atendimento, e nesse atendimento você já vai sair pronto para produzir um texto. Já sai escrevendo. Não. Porque dentro dessa questão tem todo um processo. Tá. Então, na verdade, o professor vai avaliar qual é o processo que ele tem que usar, qual é a metodologia que ele vai ter de usar para fazer com que aquele aluno tenha a melhor eficiência da aprendizagem. E cada aluno tem um ritmo, cada aluno tem o seu jeito. Então, além de cada aluno ter um ritmo, depende do nível de proficiência desse aluno. Entendi. Cada aluno, ele possui, são mais ou menos 4 níveis que a gente estabelece como um padrão que é mais fácil de se encontrar para estabelecer o ponto de partida para que aquele aluno consiga aprender. Tá. Um dos pontos, eu né, particularmente, considero adequado, avançado, abaixo do básico e básico. Entendi. Quer dizer, eles estão sempre dentro desse nível. Só que, entretanto, o aluno ele não consegue perceber qual é o nível. Ele não sabe. Ele sozinho não sabe que nível está. Às vezes acha que está escrevendo muito bem. Esse é um grande Muita problema. gente acha que escreve muito bem, escreve muito mal. Outra teoria que os alunos têm é que ler muito é sinal de boa produção. E já é suficiente. Basta ler. A questão, o grande problema é que a maioria dos alunos eles não conseguem. Nós vivemos um país que tem uma deficiência muito grande em leitura. Sim, né? sim, sem dúvida. Lemos muito pouco, né, em relação a países mais avançados. Essa questão. Tá. Então, o que acontece? Eles têm, mas não conseguem interpretar, não conseguem ter um ponto crítico. Então, o grande problema que nós verificamos na questão da produção textual é que falta criticidade. Primeiro que o aluno às vezes não consegue entender, ele não consegue achar o sintagma, o núcleo temático da proposta de redação. Então, o que acontece? Ele acaba tangenciando, ele sai um pouco, ele vai para outros recortes. Alguns saem muito. Muito. Esses daí, que saem muito, a gente tem que trabalhar uma questão chamada leitura analítica. Tá. Só queria deixar abrir parênteses aqui. Fique à vontade. Que muitas vezes eu uso o uso informal como agente, ao invés de nós. Tá. É porque, na verdade, como a conversa ela é mais aconchegante, e eu acho que é interessante nós trabalharmos assim, para que as pessoas possam verificar que o professor de português não é aquele ser inatingível no pedestal da sacralização, sabe? E a língua não é engessada completamente, né? Hoje a gente tem os vestibulares, o que eles querem? Que tipo de aluno eles querem? Eles querem um aluno ligado à prática social. Tá. Então, por isso a leitura, a interpretação de textos de variados gêneros, por isso a questão da leitura analítica. Então, é esse ponto que é importante. Entendi. Quer dizer, é muito importante que ele
entenda o núcleo, quer dizer, permaneça no núcleo da questão levantada, né, da redação que lhe foi proposta, sem fugir, mas ao mesmo tempo que ele consiga fazer paralelos e consiga avançar além do que... Isso. Né? Toda coletânea de texto, toda coletânea de redação, ela apresenta textos motivadores. Tá. Esses textos motivadores são textos que trazem um motivo. Entendi. Motivo temático. Certo. São textos que vão favorecer para esse aluno, vamos colocar assim, que caia sobre a medicina, a importância da medicina ayurvédica para a sociedade brasileira contemporânea. Tá. Ele, nossa, pegou aquele termo, ayurvédicas, nossa, assustou. Meu Deus, e agora? Mas com certeza a coletânea trará a definição desse termo. Quando você fala coletânea, para quem está em casa, é bom entender. São os textos de apoio que vêm junto da prova de redação. Da proposta. Isso. Entendi. E ele tem que ler tudo isso para poder entender, né? Aqui não é jogado assim, como que você nunca... entendi. Não. Ele pode trazer um recurso próprio, como ele pode fazer uso dessa coletânea. Tá. Ele não pode fazer cópia, paráfrases, isso não. É importante pensar nisso, né? É importante. Aliás, a paráfrase ele pode fazer, mas a paráfrase bem feita. Entretanto, muitos não sabem o que é paráfrase. E a paráfrase nada mais é do que você ler, compreender e pôr na escrita aquilo que você entendeu. Sim. Entendeu? Diante parafrasear, não é? Isso. Mas o problema é que eles praticamente produzem... Copia a mesma ideia, a mesma ideia. Isso empobrece muito a redação, né? Muito. A questão das citações diretas, sem... na verdade... Que é o plágio seria, né? Essa cópia, né? Sem, no caso do TCC, sim, né? No caso da redação é diferente. Não, é plágio também plágio, né? A questão que tem que ficar bem clara é qual é o gênero a ser trabalhado. Tá. Porque cada gênero possui uma especificidade aliada a uma prática social. Então, quer dizer, então se eu chego no vestibular, posso ser surpreendido com uma carta. Na verdade, não. O próprio vestibular já direciona quais são os gêneros. Não, sim, mas digo assim, se eu não me preparei, se eu não observei direito qual é a proposta, porque muita gente vai para o vestibular e vai sem se preparar e saber, olha, eu estudei, vou para o vestibular e vou para a redação. A redação como se fosse a redação, mas não vai ler no edital que tipo de redação que aí pode, né, complicar a vida dele. É muito importante que você disse, a leitura do edital. Sim. Porque ao conhecer quais são os gêneros que caem, os gêneros eles vão ter formatos diferentes, estruturas composicionais diferentes, ele vai ter uma direcionalidade e algo interessante que não adianta apenas saber o tema ali. Não é só aquilo, apenas, não é? Não. Você tem que ter algo chamado de verossimilhança. Esse texto ele tem que parecer fluente. Ele tem que parecer normal, natural. Sem estar engessado. Entendi. Aliás, tem muito texto. Eu entendi. Escrita. Sim, sim. Porque há texto que você olha artificial, engessado, sem uma continuidade. Você percebe que é uma coisa montada como se fosse ali, sei lá, um monstro ali, né? Montado por pedaços. Né, que não tem ligação entre eles. Eu costumo chamar de texto Frankenstein. É o texto Frankenstein, eu ia dizer isso. Esse monstro que eu pensei foi... Porque se você recortar as partes do texto, ela não tem a menor ligação entre si. Na verdade, a redação tem que ser pensada como uma engrenagem. Ela tem a estrutura macro, mas ela também tem uma estrutura dentro dessa estrutura. Cada parágrafo tem uma estrutura e tem uma ordem. Outra questão, pensar no repertório a ser abordado ali. Então, muitas vezes você verifica uma redação em que não há problema de escrita. Quer dizer, gramática perfeita. Entretanto, a abordagem temática é superficial. É pobre. É muito deficitária. E você, às vezes, também encontra bom texto com gramática ruim. Isso. Os textos com ideias bem plausíveis, bem articuladas, né, na questão temática, entretanto, com muitos desvios. Qual vestibular, assim, qual é preferível, se eu tiver que escolher entre os dois, para quem está pensando em casa? Se eu tiver mais erros de gramática, é pior do que eu ter uma redação mais fraca, ou ter uma redação boa, bem organizada, com muitos... Como é que funciona isso, Vanessa? Os dois são ruins. O ideal... Desarticula, né? Que é uma redação interessante é a redação que obedece aos critérios estabelecidos pela entidade, né? A gente quer tirar uma boa nota. E não é só pensar em nota, né? Pensar na vida, né? Quer dizer, redação, escrever bem é para a vida, né? É que também um ponto interessante de se mencionar aqui,
é que a produção de texto é a amostra desse aluno no meio acadêmico. Sim. Então, quando um professor de redação, a banca corretora, Avalia. está avaliando aquela redação, Sim. ele está verificando se ele está apto ou não. Entretanto, convém dizer que a redação do Enem, Tá. a banca corretora vai atender o aluno de ponta e o aluno da ponta. Ah, entendeu? entendi. Sim, sim. Já nos outros vestibulares, é um outro tipo de olhar. Tá. Então, o que nós temos que fazer? Dar suporte, segurança a esse aluno que está prestando o vestibular, para que ele entenda quem é ele neste processo. Entendi. Isso é fundamental, Tá. porque a redação, ela mexe com a questão da vaidade. Sim, sim. Né? Ela mexe com o interior, o pessoal. Quanta coisa, né? Eu sou um dos melhores alunos. Muito que eu ouço é que o aluno ele é bom em exatas. Eu ouço também. Mas ele não é bom em produção de texto. Muito pelo contrário. O aluno que tem facilidade em exatas, ele tem uma facilidade muito mais lógica em atender ao tema do que ele pensa. Ele deveria ter, né? Pode ser que ele não vá, mas deveria ter, né? Ele só não terá se ele não estiver bem preparado e instruído. Entendi. Porque é um trabalho sinérgico. Tá. O bom professor de redação, ele não é bom professor sozinho. Por trás desse professor, ele tem toda uma equipe. Uma equipe que trabalha com esse aluno desde o fundamental. Tá. Então é muito interessante um corpo docente articulado. Lógico. Entendeu? Perfeito. E um aluno que esteja empenhado a entrar nesse trabalho sinérgico para que ele colhe os bons frutos. Compreender tudo isso, né? Sim. A gente vai voltar nisso, que é muito importante pensar nisso. Eu acho que tem muita coisa que, de repente, as pessoas estão se preparando sozinhos, alguns, sem esse apoio para o vestibular, e não sabem por que se culpam às vezes, né? Carrega um pouco essa culpa. Vamos falar um pouquinho já sobre isso nesse papo agradável com a professora Vanessa aqui, depois dos comerciais. Até já. Estamos de volta com a Controvérsias, hoje conversando sobre redação, sobre produção de texto com a professora Vanessa Mozilo. Vanessa, eu queria continuar um pouquinho do que nós falamos no bloco passado, que eu achei muito interessante, e penso naquele aluno que está em casa, que está estudando sozinho, aquele aluno que está batalhando para poder fazer uma boa prova. A gente sabe o peso que uma redação boa tem, né? Mas eu queria que você dissesse uma coisa. Você disse no bloco passado, interessantíssimo, que não é só aprender redação, tem toda uma questão psicológica, né, de relações com outras disciplinas que preparam para uma boa redação. Você acha que assim, em média, nossos alunos estão muito mal preparados, da nossa região toda, os que você recebe vem muito mal preparado, quer dizer, a redação, que pesa tanto nos vestibulares, para nós aqui é uma realidade um pouco distante, né? Precisamos melhorar muito isso? Na verdade, eu acho que não. Eu acho que os alunos, até uma grande maioria, vem bem preparada. Só que esses alunos, eles não entendem que a redação é um todo. Então não adianta eu ter uma competência linguística se eu não tenho um ponto de vista. Perfeito. Porque no bloco passado nós falamos a respeito do recorte temático, Sim, que é diferente de assunto, que é certo, outro problema. Tá. Então, que nós não vamos falar agora, porque senão o tempo nosso não dá. muito tempo. Tá, a gente volta um outro dia. Sim, a questão da criticidade. Tá. Os alunos, muitas vezes, eles não entendem que a importância da literatura, a importância da sociologia, Isso, a importância da biologia, a importância de todos os saberes para que você tenha um repertório, ponto de né? vista. Mas para esse repertório, ele está intimamente ligado ao seu posicionamento. Tá. Então, o que acontece? Muitas vezes, vou citar a redação do Enem. Tá. Os alunos, eles vêm com o formato que eles aprendem na internet. Então, esse é um grande problema também. Às vezes ele vai estudar sozinho, vai procurar na internet, vai procurar videoaula. Tudo bem, ele vai aprender estrutura, ele vai entender. É um apoio, né? Mas ele precisa de um olhar de um especialista. Se ele não tiver esse olhar, o que acontece? Ele morre na praia, porque ele não sabe qual competência que ele tem que melhorar. Entendi. Só no Enem, a primeira é a precisão vocabular, é a questão linguística. Então a primeira coisa é dominar bem a língua, né, culta. Isso. Tá. A segunda competência, ela vai falar sobre o recorte temático e sobre a estrutura macro. Tá. A terceira vai falar sobre o ponto de vista, a questão de saltos, encadeamentos lógicos. Que é o desenrolar da redação, né? Isso. Tá. E a quarta competência, ela fala sobre a questão
da coesão. Então, se ele não conhece as estruturas sintático-semânticas, né, se ele não conhece esse repertório coesivo, até mesmo figurativo, como, por exemplo, elipses, algumas coisas, alguns termos que façam essas retomadas, o texto também fica prejudicado. Esse é um dos nossos maiores problemas. A competência, na verdade, a competência 4 ela também é muito ligada à questão gramatical, sabe? Certo. E agora, a competência 5, ela é ao concurso. Nossa, essa é uma redação à parte. Só lembrando, a 5 é a conclusão. A conclusão. Na verdade, tá vendo? Quando a gente fala a questão do Enem, a competência 5, a conclusão, ela vai pedir uma proposta de intervenção. Então, todas as redações, elas podem ter a conclusão pode ser por síntese. Como também, tem outros tipos, mas eu vou falar esses dois que são sempre os mais procurados, os mais vistos pelos alunos. Certo. E a redação criativa, a proposta criativa. A conclusão criativa não é ao contrário do que muitos pensam, nossa, fiz uma conclusão criativa legal, diferente. Não, criativa é no campo da construção de uma intervenção. Qual é o problema relacionado a isso? Muitos alunos confundem poder executivo, legislativo, poder judiciário, não sabem quais são os cargos, as funções, não sabem a função de um presidente, de um prefeito. Então, faz uma crítica assim, geral e banal. Na verdade, não é na questão da crítica, porque nós estamos na questão da conclusão. Então, a redação do Enem é como deveria ser feito, o que não é feito e o que eu posso propor para... Então a conclusão que é essa parte da proposta. Então por isso que ela é criativa. Só que as intervenções que eles colocam, muitas vezes, são descabidas. Às vezes colocam medidas que não cabem às entidades. Quer dizer, nada que não cabe a um vereador, né, que cabe a um presidente, né? Tipo... E outra questão, alguns jargões, por exemplo... Eles acreditam, na grande maioria, que a redação tenha de ter, a conclusão, tenha de ter 3 propostas de intervenção. Então, essas 3 propostas de intervenção não são articuladas com a tese que eles colocaram lá. Já esquecemos a tese lá. Abandonou e foi para outra coisa. O que é interessante analisar? Que a proposta de intervenção, ela vai atender a várias esferas. Você trabalhando... Outro problema é a questão da causa e consequência. Há uma rigidez, não, eu vou fazer uma argumentação por causa e consequência. Mas quando você vai trabalhar um texto, por exemplo, metafísico, né, que a gente vai comentar dos eixos temáticos, por exemplo, a beleza. Qual é a causa e consequência? Então, há textos que têm como trabalhar a imigração para o Brasil no século XXI. Sim, tudo bem, o texto é praticamente inteiro uma proposta de intervenção. É o meu olhar, que foi um problema. Entretanto, o que acontece? O aluno, muitas vezes, ele se perde nessa questão. Então, ele quer vir com uma... Não há redação, não é exata. Entendeu? Então, não adianta vir com uma ideia exata, um esqueleto exato que não acontece. Que não funciona, não funciona. Sabe? Vai de acordo com todos os... E o avaliador percebe, né? É impossível. São muitas... Tem que ter esse olhar também para essa banca. E quando a gente fala crítica, eu gosto sempre de comentar isso aqui, porque tem muita gente em casa vendo. Crítica não quer dizer criticar tudo. A palavra crítica não quer dizer só falar mal ou criticar. Não é? Porque, na verdade, não é... Esse olhar crítico. Esse olhar crítico, a gente está falando de ter um ponto de vista. Ser um ser que pensa e que atua. Certo? Então, de poder avaliar as coisas, né? Para o bem e para o mal, né? Sim. A questão panfletária, que muitas vezes... Na internet, isso está enlouquecido. Não, porque, na verdade, nós não estamos levantando uma bandeira nem defendendo uma causa. Você tem que colocar na sua cabeça que é uma prova técnica e que não importa, como eu digo aos meus alunos, não importa o tema se você tem a técnica. Mas sozinho você não consegue ter a técnica. Impossível. Por isso que é importante, quem está em casa, saber que nós, profissionais, você principalmente, profissional de redação, de produção de texto, né? Não é qualquer um que faz isso. Não é qualquer um. Né? Eu não posso, minha área é filosofia, então eu não posso dar aula de redação. Porque não é assim, não basta eu li bastante, eu posso escrever um texto, posso escrever texto científico, para mim é uma coisa. Agora, para eu poder ensinar para alguém,
exige muito, como você já demonstrou aí, né? Quer dizer, esse conhecimento todo, essa avaliação não é brincadeira. E uma coisa que eu queria que você falasse, Vanessa, a gente passa, quem está em casa sabe disso, o estudante sabe disso, a gente passa uma vida inteira escrevendo sem ninguém, às vezes, ler o que nós escrevemos. Quer dizer, muitas vezes o ensino médio, tal, que não tem professores como você, professores como, né, o Merielle e outros casos que a gente conhece, né, que dedicado, e tem muitos assim, eu sei disso, mas por conta da quantidade de pessoas, por conta das atividades todas, muitas vezes a professora dá uma lida rápida, te dá uma nota, você não sabe muito bem o que você errou, aonde tem que consertar. Esse atendimento individual é fundamental na redação, né? É fundamental. Não é a quantidade, é a qualidade. Você tem que ter um atendimento individualizado para que o aluno se entenda naquele processo. Tá. Entendeu? E a questão da demanda, realmente, é que há uma desvalorização, né, da educação. Muito. Então, nesse processo... Como se eu pudesse ensinar em casa, né? Os pais ensinam em casa, é fácil. Então, tem a questão do notório saber, né? Sim. Que esquece a didática. Então, não, ser professor é dar aula, é estudar, é ter uma metodologia. E não é uma. Sim. Porque tem um aluno que vai aprender com aquela metodologia, tem outro que vai aprender com... Então, você tem um olhar diferenciado para a especificidade humana. De cada um. Isso é importante, né? Entendeu? Isso só alguém especialista e alguém que tenha um tempo trabalhando isso, né? Isso não se aprende da noite pro dia, né, Vanessa? Como muitos pensam. E outra questão, não é buscar um resultado, o resultado vem. Isso que é bacana pensar, não é? Isso. Porque, na verdade, o professor de redação, ele é um professor que ele há de ter um olhar holístico para a produção textual. Porque a produção textual ela está ali e eu tenho que, naquele momento, verificar se está dentro de uma estrutura, se está dentro do gênero, qual é a avaliação da banca, eu tenho que analisar a linguagem, eu tenho que analisar os conectores, os períodos, tudo é junto, muita coisa. Não tem uma separação. Sim. Não é como pensam, vou acentuar aqui, teve um probleminha de concordância verbal ali. Não, é um olhar total. Perfeito. Perfeito. Infelizmente, nós vamos para o último bloco já passa muito rápido, você percebeu, um papo importante, você vai ter que voltar outras vezes, Vanessa. Mas vamos para o último intervalo, lembrando que é muito importante o que a Vanessa falou desse atendimento individual, é isso que é a proposta do CRIAR aqui em Ourinhos, que sem esse atendimento individual, sem levar em conta cada um o desempenho, como é que cada um aprende, sem esse olhar técnico, né, e profissional, é muito difícil alguém conseguir chegar, né, a uma redação perfeita. Né? Com certeza. A gente volta já. Estamos de volta com o Há Controvérsias, hoje entrevistando a professora Vanessa, que trabalha redação, trabalha gramática também, né, que é uma relação entre os dois. E eu queria, a Vanessa Monzilo, nesse último bloco, infelizmente, frisar uma coisa que você passou, e eu acho bom te frisar, porque eu sei que os alunos que me procuram, muitas vezes, né, para redação ou TCC, às vezes falam, professor, você não pode me dar uma aula de redação? Ou alguém me dá uma aula, ou duas aulas? Não é assim, né? Não é impossível. Você não consegue, mesmo que você tenha um bom método, você não consegue fazer isso em 2 aulas. É preciso pelo menos um tempo, né? Para que tudo que você falou aconteça, né? Sim, porque, na verdade, os vestibulares, eles são baseados por eixos temáticos. Tá. São por volta de 8 eixos que recorrentemente caem nos vestibulares. 8 eixos. 8 eixos. Eu vou falar, por exemplo, da questão do homem e o meio ambiente. Tá. Então, o aluno está preparado para aquele tema. Certo. Ele estudou, ele fez uma redação, entregou para a professora a redação sobre a questão do meio ambiente. Chega na hora do vestibular, cai legislação, cai violência, cai algo que não seja daquele repertório que ele trabalhou. Tá. Então, é muito importante que o aluno entenda que quando nós dizemos que é uma questão de um processo, primeiro, o que ele tem que saber? O que a banca quer ver naquele processo. Segundo, quais são o que esse gênero, como que ele é formado? Tem que analisar como esse texto é formado. Ok. Aí, após nós estabelecermos esse esqueleto geral, nós estabelecemos um esqueleto específico. Tá vendo como é o processo? Sim, é um processo. Não tem como você... Não é da noite pro dia. Não é. E, diante disso, mudam-se os eixos. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para cá. É um recomeço. Tá. Eu vou me fortalecendo no repertório, eu vou me fortalecendo na questão da abordagem temática, e isso vai favorecendo que eu tenho o quê? Segurança.
Entendi. Porém, algo que é muito importante de nós comentarmos é a questão da leitura analítica. A leitura analítica, ela é feita em todas as disciplinas. Ela é feita na biologia, ela é feita... O que é essa leitura? É uma leitura que você vai ter como auxílio, por exemplo, o caráter interrogativo. Tá. Então, o que esse período tem em relação ao outro? Você vai conversando com o texto. Ao invés de você ler 2, 3, 4, 5, sei lá quantas vezes você acha necessário, num efeito placebo, o interessante é que você leia aquele texto analisando as partes que o compõem. Entendi. Você vá formando um repertório, um campo associativo, retire daquele texto o que é possível de usar naquele eixo temático. Tá. Então, tudo isso, quem vai direcionar? Um profissional, exatamente. Sim, sim. Porque, às vezes, muitos alunos me... Isso leva um tempo, né? Isso é uma formação. É um tempo, é uma formação. Os alunos que me procuram para atendimento particular, assim... De redação? Isso. Muitas vezes, eles vêm com um cronograma. Eu pesquisei isso aqui eu quero usar, isso aqui... Não é assim que funciona. Porque, às vezes... O que está ali talvez não seja bom para você. Tá. Não seja a forma como você vai conseguir. Entendi. Então a construção tem que ser dele, dentro de uma estrutura. Perfeito. E tem uma outra coisa, Vanessa, que é importante de pensar, que muitos alunos me falam assim, pensam assim, né? Que eu, lógico, está enganado porque eu conheço esse processo. Ah, mas escrevi uma redação, foi muito boa, mas eu acho que o professor de redação não concorda com a minha ideia. Então, por exemplo, eu escrevi uma redação sobre caiu um tema lá polêmico, movimento sem terra, e eu ataquei o movimento, ou eu defendi o movimento, eu acho que quem corrigiu é a favor ou é contra, e por isso eu tirei nota baixa. Isso não existe, é bom? Eu sempre digo isso. Isso não existe. Eu não posso falar por todos os professores. Sim, lógico. Sim. Eu posso falar por mim. Não, eu posso falar assim. Muitos que eu conheço. Da UEMP que eu conheço como é que é o processo, sim. A gente sabe muito bem que isso não existe. Eu acredito que não. A questão é que trabalhar é trabalhar com ego, né? Você dizer que aquele ponto de vista, ele, na verdade, ele não vai ao encontro, mas ele vai de encontro. Que há a diferença, né? Ao encontro, concordo, de encontro, discordo. É bom falar para quem está em casa, que às vezes tem gente que falou, opa, que isso? Eu falo que é quando você namora, você vai ao encontro. Aí você casa, você vai... Tá vendo? Então, ninguém esquece mais. Eu sei, sim. E o que acontece? Na verdade, não. A única coisa que nós, professores, vamos analisar é se essa criticidade política, ela é coerente. Sim, é coerência. Se ele consegue defender de uma forma que ele não seja agressivo, não respeite os direitos humanos, né? De uma forma mais... como posso dizer? Ética. Né? Sabe? Sem ser isso eu digo. Sim. Porque senão ele perde a força. Na verdade... Quer dizer, então você pode... Eu posso... se eu tenho um avaliador que ele acredita nas cotas raciais, eu posso ir contra as cotas. Eu já vi muitos alunos passarem em redação, né, falando o contrário de cotas e a favor de cotas, mesmo, mas com coerência, né, com bons argumentos. Há um grande problema na questão estrutural. Há alguns alunos que me procuram com a ideia de que os parágrafos de argumentação seriam assim. Eu tenho um ponto de vista, sou a favor das cotas, vamos supor. E aí, nesse momento, eu vou escrever num segundo parágrafo, que é o primeiro de argumentação, eu escrevo por que eu sou a favor. No terceiro parágrafo, no primeiro, segundo, no terceiro, que é o segundo de argumentação, eu escrevo contrário. Aí a conclusão só para Jesus, porque ninguém sabe. Porque ele acha que ele tem que fazer os dois argumentos, né? Na verdade, o que ele tem que fazer? Ele vai fazer a argumentação e a contra-argumentação. Só que a contra-argumentação também tem uma estrutura específica, também tem que ser trabalhada. E eu pergunto para o aluno, eu falo, você quer trabalhar a contra-argumentação? Ele fala, não. Ou sim. Porque é possível não trabalhar, né? Claro, sim. Entendeu? Sim. Porque nós temos que ficar fortes numa determinada estrutura para conseguir o sucesso. Perfeito. É que nem eu digo sempre em banca, você participou de banca de mestrado, eu participei de várias bancas, eu digo assim que a defesa é muito importante, né? Quer dizer, o texto tem que estar coerente e não deixar fios soltos,
né? Porque nós vamos para uma banca de mestrado e é nosso papel fazer isso, de doutorado, é puxar esses fios soltos. Porque quem defende, né, sair com o título de mestre doutor, tem que sair, né, com algo muito bem organizado, muito perfeito. Eu cito sempre um exemplo, sala de aula, o livro de Thomas Hobbes, Leviatã, que eu falo que eu discordo de basicamente quase tudo que ele fala, né? Lógico, a coisa ali eu até concordo, mas eu digo que é tão bem montado estruturalmente que convence, que tem que ter uma lógica, é fantástico, não é? A coerência é fundamental. As retomadas dos Sim. pontos fazem com que você consiga entender qual é o ponto crítico. Tá. Mas isso para um leitor que realiza essa leitura analítica. Tá. É diferente a fluência de leitura prazerosa para esse tipo de leitura estratégica. Outra coisa importante, Vanessa, que eu queria comentar com você, assim, por exemplo, uma pessoa que já não está pensando em vestibular, também é muito importante escrever bem, né? Pela autoestima, se comunicar bem, né? O curso Criar tem um curso de redação para adultos, para o mercado de trabalho. Quer dizer, é importante isso, né? Você recebe muita procura para isso, para pessoa que às vezes não é vestibular, não, mas eu quero escrever bem, eu preciso. Eu, na verdade, atendo especificamente a vestibulandos tá. e concurseiros. Tá. Né? Principalmente para a questão do judiciário, ainda se pede dissertação. Tá. Então, há uma estrutura, uma questão que eu atendo, sim, alguns alunos, tá. Mas a maioria não é daqui de Ourinhos, são de fora. Tá. Porque hoje vivemos uma sociedade em que você vê pelo Facebook, por exemplo, e outras redes sociais, as pessoas têm que escrever agora para se defender, não é? Sim. Quer dizer, o texto ali é importante, a gente percebe que é uma disputa, né? E essa disputa ali é textual. Então muitos querem escrever hoje bem, querem escrever melhor, para poder ter essa lógica até nesses embates. É uma autoestima também, né? Aliás, há uma ponte a ser construída. Há diferença entre o que eu penso e o que eu ponho no papel. E quem vai ler. Sim. Porque esse leitor, muitas vezes, não entende a forma como eu estou querendo dizer algo. Exatamente. Então, eu preciso ter a preocupação, não comigo quanto escritora, eu preciso ter a preocupação com ele. Quanto o receptor. Emissora, mas o receptor. Porque, na verdade, a gente tem um processo muito interessante, que é o processo da enunciação. Tá. Agora, eu estou conversando com você, tá uma... Lógico. Tem... Tá borbulhando. Essa enunciação, ela é transformada em enunciação. Quando ela parte para o concreto, que seja fala, que seja... Tá. É a questão do receptor, da valorização do receptor. Nós estamos chegando no final, eu tenho tanta coisa para falar, Vanessa. Duas coisas rápidas, assim, porque eu vejo meu aluno, assim, questões que eu ouço o tempo todo, que te aproveitar como profissional, com a tua experiência e tal. Assim, muitos dizem assim, professor, está aqui na cabeça, mas não consigo pôr no papel. Está aqui. Quer dizer, é essa deficiência que um curso de redação supera, né? É treino. Então, fechar assim, né? Estamos no final. É dizer assim, então essa lógica que nós começamos a dizer, quer dizer, escrever não é talento, é técnica, se desenvolve treinando. Com certeza. Nós podemos apurar os talentos, mas qualquer pessoa é capaz de tirar 1000 em redação do Enem. Olha, 1000, hein, gente? Qualquer pessoa é capaz, desde que seja esse trabalho sinérgico. Lógico. Né? Sim. Com profissionais adequados. Sim, com profissionais adequados e tudo mais. Que bacana. Vanessa, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria, não sei se você quer dizer alguma coisa nesse final, né? Nós temos ainda mais uns 2 segundinhos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu agradeço. De poder falar um trabalho que é feito com tanto amor e tanta dedicação. Sim. É um trabalho que tem um olhar diferenciado, um olhar individualizado para o ser ali, enquanto pessoa, enquanto sujeito também. Bacana. Né? Ajudando a construir o seu sonho. É. Então, eu sou muito grata a Deus por proporcionar esse momento em que eu possa estar aqui falando um pouco do meu trabalho e ajudando tantas outras pessoas a se entenderem. Que bom. Enquanto escritores. Eu agradeço muito. Tenho certeza que quem está em casa aproveitou muito, né? Depois vamos rodar esse vídeo. Tenho certeza que muitos aproveitarão, né? Estão todos convidados ao criar, né? A redação chegando em Ourinhos, porque é essa ideia que a Vanessa colocou, né? Desse trabalho individual, desse trabalho que é um processo, mas que leva a todos a aprender com certeza a escrever e ter sua autoestima e ter sua profissão e passar no vestibular e que tenha sucesso na vida. O Há Controvérsias fica por aqui, infelizmente. Nós estamos na GRP TV, estamos também no YouTube e nas redes sociais. Até a próxima semana com mais um
há controvérsias. Até lá.